Olá para você que nos acompanha no Super Esportes, no YouTube e no 10º episódio deste podcast Super Esportes Entrevista. Eu sou o Bruno Furtado e o nosso convidado especial da vez é Bruno Musi, CEO da Arena MRV. Ele vai nos falar sobre este 1 ano de obras do Estádio do Atlético. Para entrevistá-lo, eu tenho ao meu lado o repórter João Vitor Marques. Bruno, um prazer tê-lo aqui no Super Esportes para a gente bater um papo sobre a Arena MRV. Obrigado por nos atender. Obrigado, eu que agradeço. Estou à disposição aí para tentar responder o que for possível aí da Arena MRV. Bacana. Prazer também, João. Obrigado pela companhia aqui nessa entrevista. Um prazer, Bruno Furtado, Bruno Musi. Temos que fazer essa distinção do sobrenome para ficar muito claro. Um prazer e um abraço a todos que estão nos acompanhando nessa edição do podcast. Já vou emendar a primeira pergunta, Musi, por favor. Queria que você fizesse um balanço desse primeiro ano de obras na Arena MRV, o que já foi feito, o que tem aí de horizonte para as próximas etapas também, por favor. Perfeito. Então, amanhã a gente completa, né, dia 20, aí, 1 ano de obra. Estamos com... tivemos muito trabalho, né, nesses 12 primeiros meses ali, é a parte, talvez uma das partes mais difíceis do empreendimento, que é sair do chão, né, e a gente, nesse período todo, nós completamos diversas atividades, né, desde a conclusão ali do alvará de obra, né, de conseguir o alvará depois de um processo árduo de licenciamento, depois fomos em busca do alvará, e nesse meio tempo a gente, paralelamente, né, a gente foi fazendo as atividades que a gente podia até então, até obter o alvará, né, que basicamente essas atividades prévias ao alvará eram a supressão vegetal, o início da terraplenagem, o início das contenções, e aí a gente entrou, logo com o alvará, a gente entrou na parte de fundação, né? Então hoje, se eu tivesse que resumir aqui bem simples para vocês, a gente estaria aí com uns 70% das fundações profundas todas prontas. Nós estamos na fase final do aterro, né? A gente está faltando aí uns 70, 80 mil metros cúbicos para poder finalizar o aterro da obra, né, que é uma das coisas mais difíceis, né, em função do período que a gente entrou, da chuva, né, da dificuldade de fazer esse aterro no período chuvoso, mesmo que às vezes tinha algumas estiagens, né, no período, o material não chegava na umidade adequada para a gente atingir os graus de compactação definidos em projeto. Então, nós estamos no finalzinho da terraplenagem, com 70% das fundações profundas, com 50% dos blocos já prontos, e mais ou menos uns 30% ali, 25% a 30% da estrutura metálica já montada. Então, isso se resume aí nesses 12 meses de trabalho. Isso completa aí, essa semana nós estamos atingindo 20% da obra como um todo, né, concluída. Então, agora esse ano a gente deve evoluir bastante, né, nesse próximo ano, né, nesse próximo ano. Eu espero que até o final do ano início do ano que vem, a gente esteja com a estrutura completamente pronta, para que ano que vem a gente possa entrar na fase final da obra, assim, de instalações, de acabamentos, e dando sequência, né? O cronograma está em dia, então é isso aí que a gente tem até o momento. Agora, Bruno, quando se fala em próximas etapas, né? Você falou de diversas etapas que já foram realizadas e outras que vêm pela frente. Eu pergunto também da parte burocrática para colocar o estádio aberto ao público o ano que vem. Eu imagino que quem constrói uma casa, quem compra um apartamento, sabe a burocracia que é muitas vezes para morar, né? No caso, para o estádio ser colocado à disposição do público, são muitas etapas ainda burocráticas após a construção. Isso pode atrapalhar um pouquinho o planejamento, o cronograma? Perfeito. Essa é uma pergunta importante, né, que muita gente no início ficava, mas não é possível, não está licenciado até agora e tal. Não, é um processo de licenciamento extremamente complexo. Não é só a burocracia, não. Ele é um processo
difícil, né? É um processo que ele passa por são 3 etapas, assim, a grosso modo, né? Você tinha uma licença prévia lá atrás, né, para poder ver a viabilidade do empreendimento. Depois você tinha a licença de instalação, que a gente conseguiu no final de 2019, né? Que a gente aí, nesse momento da licença de instalação, a gente já tinha uma série de condicionantes que a gente precisava apresentar para poder ter essa licença de instalação. Depois nós passamos pelo processo de alvará, né? E agora a gente vai passar pelo processo de licença operacional. Esse processo de licença operacional, ele tem hoje 89 condicionantes que eu preciso entregar, e eu já venho fazendo algumas dessas condicionantes, né? A gente já vem entregando para a prefeitura todas essas condicionantes. Então, assim, é um processo que ele vai ser contínuo até chegar na licença de operação. Eu não vou só trabalhar nele lá na hora que a obra estiver pronta, eu já venho trabalhando nele. E ele tem suas dificuldades ao longo do caminho aqui também, né? Então, assim, desde a construção da arena, vamos falar assim, do tapume para dentro, né? Aquilo que você vê no tapume ali é o que eu tenho licenciado hoje, e a gente tem as obras do entorno da arena que fazem parte do processo de alvará, mas elas precisam também de um alvará de urbanização para que eu possa fazer, e é onde eu estou trabalhando hoje também, nesse alvará de urbanização. Então, assim, é um processo realmente longo, complexo, bastante complexo, porque envolve diversos órgãos, né, entre diversas secretarias do município, assim como cartório, né, então tem um trâmite cartorial também difícil, e lá na frente a gente precisa entregar diversas obras, né, que compõem a Arena MRV, não só o tapume, mas como essas construções do entorno. E aí a gente vai precisar ainda negociar algumas coisas com a prefeitura, né, para ver se a gente ganha um pouco mais de prazo em algumas ou outras condicionantes pelas dificuldades que a gente tem. Pra você ter uma ideia, o projeto das intervenções viárias, muitos deles ainda não estão aprovados. Então a gente precisa terminar essas aprovações para poder orçar isso adequadamente, completar os projetos executivos, né, que eu já estou com eles bastante avançados, embora eu não tenha o projeto totalmente pronto, mas eu estou bastante avançado nos projetos executivos. Aí sim, eu consigo orçar e planejar essas obras. Então, lá na frente, quando a arena estiver pronta, a gente pode ter, sim, um pouco de dificuldade para colocar a arena em operação, mas que é o normal, né, assim, não é nada diferente do que a gente está imaginando, né? Então, assim, uma coisa é a obra ficar pronta, outra coisa é a gente completar tudo que precisa ser entregue, né? Fazer as negociações com a prefeitura para que a gente possa obter essa licença de operação. Você vê que a gente ficou 3 anos, né, no início para poder obter as licenças, né? Então, assim, a gente vai, como eu já estou trabalhando nessas condicionantes, espero que eu consiga fazer isso num tempo adequado. Ok. Bruno, você falou que tem essas 89 condicionantes, enfim, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse tema à frente na nossa entrevista, mas eu queria te perguntar um aspecto prático que a torcida está sempre se questionando, que é justamente sobre o prazo de conclusão da obra e de inauguração do estádio, do sonhado estádio do Atlético. Perfeito. O prazo que a gente tem é de outubro do ano que vem. Esse prazo é para a obra estar pronta ou para a obra estar inaugurada, funcionando, para o Atlético estar jogando lá? Perfeito. Esse prazo é para a obra estar pronta, para a obra ficar concluída, e eu vou tentar, nesse prazo que eu tenho, que eu entregue o máximo possível de condicionantes até essa data. E aí, esse intervalo entre hoje até o final de 2022, eu vou tentar ainda negociar com a prefeitura essas condicionantes que eu mencionei, que talvez precisam ser estendidas, o prazo de sua entrega, para que eu consiga também liberar a licença de operação. É isso que é difícil de prever agora, sabe? Nesse momento, essa licença de operação. Não dá para cravar, então, só para complementar, João, não dá para cravar, por exemplo, que no final de 2022 o Atlético vai jogar lá já, porque existe essa burocracia. É difícil de cravar isso, porque foge um pouco ali, às vezes, do nosso controle, né? O que a gente consegue aprovar, o que a gente consegue negociar, né? Todas essas condicionantes, elas precisam passar novamente pelo COMAN, né? Que é o Comitê do Meio Ambiente, que é quem licencia essa obra,
tudo precisa passar pelo Coman, qualquer alteração de condicionante ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês de condicionante. Recentemente, a gente negociou no Coman o plantio de 46 mil mudas. Não sei se vocês lembram. No final do processo da LI, um conselheiro solicitou que a gente plantasse fizesse um plantio de uma muda para cada torcedor, né? A capacidade do estádio é de 46 mil pessoas, a gente fizesse isso. E aí a gente mostrou para o Coman, para o conselho, que ia ser impossível que a gente fizesse plantio de 46 mil mudas até o término da obra. Para vocês terem uma ideia, 46 mil mudas, e com manutenção dessas árvores, dessas mudas, são 10% de todas as árvores de Belo Horizonte. Então, assim, ia ser impossível fazer um plantio desse porte. E aí o Coman entendeu, nós fizemos um memorial técnico, explicando tudo, descrevendo como que a gente faria os procedimentos, né, o tipo de muda, o tipo de área, o tipo de plantio, como fazer, e a gente vai entregar isso em 10 anos, a partir de agora, né, eu já tenho que plantar 4.600 árvores por ano, e durante 10 anos eu vou plantando. Então, o Conselho, esse é um exemplo prático de que o Conselho entendeu e alongou o prazo dessa condicionante. Quais são as condicionantes que você considera que são mais difíceis de cumprir e que vocês talvez vão precisar de um prazo maior? Dá alguns exemplos para a gente, além dessa das mudas, por favor. A gente tem duas grandes intervenções, que são duas grandes alças no anel rodoviário com a Juscelino Kubitschek, e temos uma no anel rodoviário com a BR-040. Essas são exemplos de duas condicionantes que são bem difíceis, né, tem diversas interações, desde com o município, com o DENIT, com Via 040, então tem diversas interfaces ali que precisam ser solucionadas, né, o projeto precisa ser bem concluído, para que a gente possa entregar isso no prazo adequado. Muzi, foi aí, rapidinho, Bruno, só uma outra pergunta a respeito disso, Bruno Furtado. Muzi, foi aí que a obra encareceu? Foram nessas condicionantes? Porque eu lembro que no ano passado o próprio Rubens Menin deu algumas declarações dizendo que a obra ficou um pouquinho mais cara, um pouquinho assim, né, relativizando, porque são 140 milhões a mais. Foi aí que a obra ficou mais cara? As condicionantes estão pesando muito, sabe, João? Porque não são só viárias, né? Eu tenho condicionantes, né, do aspecto ambiental, do aspecto social e do aspecto viário. Então, eu tenho 3 grandes grupos ali que foram ficando muito onerosas, né? Então, isso realmente fugiu muito ali do que estava previsto, porque lá atrás, né, gente, é bom a gente sempre deixar isso claro também, né, lá atrás, quando se falava nos 410 milhões, o que tinha nisso, né, tinha a obra da Arena, e naquele momento era impossível saber quais eram as condicionantes, quais eram as intervenções que precisavam ser feitas, né, quais eram as obrigações necessárias para que o processo de licenciamento e alvará pudessem ser cumpridos, né, então, assim, eu costumo falar que uma coisa é o orçamento do tapume para dentro, outra coisa é o que está fora. E isso que está fora é que realmente está pesado, está muito pesado. Mas muitas das coisas precisavam acontecer realmente também, né? Não tem como você entrar num processo de licenciamento e não ter contrapartidas viárias, contrapartidas ambientais. Isso precisava, só que realmente tem um peso muito pesado, muito grande, todas essas contrapartidas, né? Sociais, ambientais e viárias. Agora, já aproveitando, Bruno, que você falou desse custo maior da Arena, partindo daquele princípio que a obra para dentro custava 410 milhões. Uhum. Sabe que o ferro encareceu muito, o concreto, o cimento, tudo aumentou, o cimento quase dobrou nesse período. Aço, principalmente. Juntando contrapartidas, qual que é o custo que vocês têm hoje no papel da Arena? O custo, obviamente, para terminar a obra. Não 410 milhões mais. Qual é o valor? Ainda a gente não está com todo o custo definido, né? Principalmente pelas essas questões de projetos, que eu não tenho todos os projetos completamente fechados e definidos e em nível executivo para que eu possa orçar isso, porque sem um projeto executivo eu não tenho quantidade, né? Então é difícil de eu avaliar.
Esses 410 milhões, deixa eu só dar uma referência, que eu acho que ela é interessante. Se a gente pegar 410 milhões, que era o valor aprovado pelo Conselho lá do Atlético em setembro de 2017, né? Isso. E a gente atualizar esse 410 somente no INCC, que não reflete hoje, né, os custos de construção, nós estamos falando que esse 410, somente atualizados, ele é 531 milhões, a grosso modo. Só com a atualização de INCC. E a gente sabe, como você bem colocou, Bruno, que o INCC, embora ele subiu consideravelmente, só nesse último ano, se eu pegar do ano que a obra começou para hoje, são 11%. E mesmo assim ele não reflete, porque ele não, 11% só você falou, concreto mais que dobrou, aço dobrou, alumínio, cobre, isso tudo tem um impacto considerável na arena. A gente conseguiu mitigar muita coisa com compras antecipadas de aço, né? Acho que nós tivemos algumas decisões bastante acertadas no ano passado, de antecipar todo o aço da estrutura da obra, né? Então a gente teve uma economia significativa. Economia não, eu diria assim, né? A gente teve a gente evitou que o preço subisse ainda mais, né? Então esse é um número que só de atualização, só para vocês terem uma referência aí desse custo do tapume para dentro, né? Só da obra. Certo. E, Muzi, pensando na parte prática, mais uma vez, volta a citar a inauguração. Uma coisa é o momento em que o estádio vai estar pronto, outra é o momento em que o Atlético efetivamente vai poder jogar, que foi o que você falou nas suas respostas anteriores. E aí já tem muita gente falando de o que vai acontecer na inauguração, como vão ser as festividades, enfim. Queria que você me dissesse se o planejamento atual da Arena fazer efetivamente a inauguração, ou se é que isso é possível, assim, fazer essa inauguração quando a Arena estiver pronta ou só quando a Arena puder realmente operar, e quais que são os planos para a inauguração, o que a Arena quer fazer para abrir, né, para abrir as portas para a torcida. Tá bom. O nosso planejamento, João, é que a gente vai fazer um calendário de inauguração, tá? A gente deve fazer uma sequência de eventos até antes da Arena ficar pronta. E aí a gente está planejando quais seriam esses eventos, e depois da Arena ficando pronta, podendo operar efetivamente, a gente deve fazer um jogo inaugural, né, e um show de grande porte. Então, mas previamente nós vamos fazer eventos que a gente vai comercializar esses eventos inaugurais, e eles servirão para que a gente faça eventos preparatórios, né, para que a gente aprenda a operar a Arena, para que a gente veja o funcionamento, né. Depois da obra pronta, a gente tem um período de 90 dias, da hora que a obra ficar pronta, construída, a gente tem um período de 90 dias que a gente chama de comissionamento, né, no qual a gente vai monitorando todo o funcionamento de todas as instalações da Arena, isso tem que ser acompanhado de perto. Então, isso é a ideia, que a gente faça esse calendário de eventos, e esse ano, a gente deve soltar essa programação, do que será. A gente não consegue firmar ainda, por exemplo, num show de grande porte, quem viria, né, porque nós temos que avaliar isso com muita cautela, né, em função de prazo, em função de disponibilidade de artistas, seja artistas nacionais ou internacionais. Então, nós já estamos trabalhando nesse calendário de eventos aí. Mas para esse período anterior, eu sei que você não vai poder falar muito, até porque está muito longe ainda e talvez nem esteja tudo definido, né? Que tipo de evento vocês estão pensando em fazer antes, efetivamente, do primeiro jogo e desse primeiro grande show? A gente tem uma série de eventos ali pensados. Eu não vou entrar muito no detalhe de quais seriam, porque tem um pouco de surpresa, assim, da nossa parte, de tentar ver quais seriam os eventos que chamariam a atenção. Mas são eventos pequenos, são eventos preparatórios, para testar desde a estrutura para show, né, e para jogo. Então, a gente consegue tentar colocar esses pequenos eventos aqui para ir fazendo esses testes aí da Arena. A partir do momento que a Arena MRV estiver pronta, a gente sabe que o Mineirão passará a ser um grande concorrente da Arena no calendário de eventos de Belo Horizonte, né? Hoje o Mineirão é o estádio que recebe os grandes shows da capital, os eventos internacionais, né? Que potencial tem a Arena
para concorrer em igualdade com o Mineirão. O Mineirão que está num ponto turístico de Belo Horizonte, no complexo arquitetônico da Pampulha, né? Tem várias vias principais da cidade que levam o torcedor ao Mineirão. No caso da Arena, que estratégias vocês já montaram e que diferenciais você aponta para colocar ela em par de igualdade ou até em vantagem em relação ao Mineirão para os grandes eventos internacionais? Perfeito. Bruno, eu acho que assim, Belo Horizonte é um pouco carente de espaços para vários tipos de eventos, sejam grandes eventos ou sejam eventos de menor porte, né? Então eu acredito que tem espaço para vários, tá? Tanto para o Mineirão, quanto para a gente, quanto para outras casas aí de menor porte. Eu acho que a gente vai ter uma ótima condição de acesso aqui com essas intervenções. E eu acho que um dos diferenciais que a Arena tem em relação aos demais estádios, não só o Mineirão, mas como os demais estádios do Brasil, é a questão tecnológica. Se a gente conseguir cumprir o nosso plano ousado, né, de ser a arena mais tecnológica do Brasil, ela vai realmente trazer um diferencial de experiência, né, para os torcedores, para os usuários de shows, que eu acho que nenhum outro estádio tem até o momento. Então, isso vai fazer com que a arena seja bastante atrativa para que as pessoas possam vir frequentar a arena. E sem contar que a gente espera que o design da arena, né, que foi concebido para a realização de eventos, possa, na prática, fazer com que esses eventos custem mais barato para os produtores, numa questão de montagem, de acesso, de palco e etc., e ela se torne mais vantajosa do que os demais para poder baratear para os produtores. Então, essa é a minha expectativa, seja na parte operacional de custos, seja na parte de experiência dos usuários. E sem contar essa questão dos acessos da arena, que eu acho que também será muito, muito, muito bom. Muzi, e quem que vai administrar, quem que vai fazer a gestão da Arena MRV? Vai ser uma gestão própria ou as negociações com uma outra empresa ainda estão em andamento? Já tem alguma coisa avançada? O que você pode contar para a gente, por favor? Perfeito. Ainda não tem essa definição. Eu acredito que a Arena, como ela tem um modelo de negócio diferente das demais arenas do Brasil, no qual ela é única e exclusivamente do Atlético, eu acho que essa gestão ficará a cargo do clube, né? A Arena é um ativo do clube, assim como Labareda, assim como o Centro de Treinamento. Então, o Atlético terá uma equipe de gestão e administração da Arena, e obviamente que ele, com esse novo modelo, né, do clube, né, de gestão, de governança, que está se implantando, ele terá total condição de fazer uma excelente gestão da Arena, com as pessoas adequadas para os cargos. Então, confio muito nisso. E pensando em outras áreas da Arena, para além da administração geral, que você falou que vai ficar a cargo do clube. Esse ainda não tem isso definido, mas acredito que seguirá nessa linha. Entendi. Mas em outras áreas da Arena, por exemplo, vou citar aqui os bares. Já tem alguma negociação em andamento? Já tem parceiro sinalizando que quer fazer parte dessa gestão? Como que vocês estão pensando nesse sentido? Perfeito. Isso isso ainda está sobre o meu chapéu aqui, né? A gente está avaliando todos os aspectos comerciais da Arena, no qual a gente vai começar a fazer os processos de licitação para diversas áreas, né? Desde a parte de tecnologia, né? Quem é que vai fazer o Wi-Fi da Arena? Quem é que vai fazer a exploração de estacionamento? Quem é que vai fazer a exploração de bares e a parte de hospitalidade, né, que é a parte que a gente chama de hospitalidade, que é a parte de catering, de camarotes e lounges, quem vai fazer a operação da arena, da integração tecnológica. Então, assim, como é que nós vamos vender, por exemplo, ativos da arena, né, sejam os lounges, sejam subname rights e outras propriedades, exclusividade de alimentos e bebidas. Tem uma série de ativos que podem ser comercializados
e a gente está fazendo um processo, né, que a gente chama de RFP, que é Request for Quotation, que a gente coloca todas as premissas que a gente quer, o modelo de negócio que a gente quer, e a gente coloca isso no mercado. Então, a gente já está avançando na parte de estacionamento, em breve a gente solta para a parte de alimentos e bebidas, e aí a gente vai avaliar todas essas propostas, e o que eu faço com essas propostas? Uma vez eu recebi, eu levo para um conselho, né, gestor da Arena, para quem eu me reporto, que é o presidente do clube, o presidente do conselho deliberativo, e os 4 R's, né, que a gente manda. Então eu apresento isso. A Arena tem uma política de governança, no qual eles opinam em relação à construção, em relação às partes comerciais e em relação à parte financeira. E aí a decisão é tomada nesse colegiado, que eu acho que é a maneira mais saudável, né? Então, assim, na hora que eu apresentar a proposta, nós vamos avaliar em conjunto qual é a melhor proposta para o clube. Então, todas as pessoas estão participando de forma agnóstica, né, isenta, e opinam aquilo que é melhor para o clube. É assim que eu faço a gestão aqui da Arena. Ô Bruno, um dos setores desse estádio que mais chama a atenção é o setor popular, que não terá cadeiras, né? Eu queria que você falasse a definição do número a capacidade desse setor, e claro que não dá para falar de preço de ingresso hoje, faltando tanto tempo, mas qual que é a estimativa de percentual de desconto para esse setor em relação a outros setores com cadeira que sejam mais baratos? Só para que o torcedor tenha uma noção de quão mais barato vai ficar esse setor. Perfeito. Essa é uma premissa, né, que foi colocada no setor popular, que eu considero extremamente importante, que a gente tenha na Arena setores que possam atingir todos os públicos, né, todas as faixas de renda. Existe uma instrução técnica do Corpo de Bombeiro que não permite setores populares, ou que não permite setores sem cadeiras, né, mas recentemente passou uma legislação estadual, né, no qual isso foi liberado. Então, nós vamos nos certificar exatamente como será isso, e a gente vai fazer com que esse setor popular, que é o setor sul da Arena, não tenha cadeiras. Eu te confesso aqui agora que eu estou sem a capacidade, você sabe aqui, Carlinhos, a capacidade do setor sul sem cadeira? Eu vou pegar a informação aqui, eu já te passo o número certinho de torcedores nesse setor. E a questão de preço, eu acho que isso vai ser definida provavelmente assim nos níveis que os setores populares são praticados. É difícil prever exatamente o valor, mas a ideia, assim, a gente precisa fazer um setor que seja popular, né, que seja adequado para as pessoas. Então, assim, não vai ter nenhuma surpresa muito em relação a esses preços. E, obviamente, que os preços são dinâmicos, né, você tem um jogo Atlético e um time menor, ou um jogo de Libertadores, esses preços vão variando, mas o setor popular, com certeza, ele sempre terá uma precificação independente do jogo, bem menor, bem mais acessível para aquela área. Então, isso é uma filosofia da Arena, do clube, do Atlético, e sempre foi assim, não vai ser diferente. Muzi, já existe um diálogo com o pessoal do clube a respeito de parcerias com o Galo na Veia, projetando se sócios vão ter vantagens, de que forma vão ser aplicadas essas vantagens na compra de ingressos de eventos para a Arena, ou está tudo embrionário ainda? Não, está bastante deixa eu só pegar a informação aqui das cadeiras aqui, ó, setor sul, nós temos setor sul e o setor norte, nós estamos falando de setor sul 3 mil lugares e o setor norte mais 3 mil, tem 6 mil assentos ali, a grosso modo. Isso na arquibancada inferior, tá, gente? A arquibancada inferior, ela tem uma capacidade de 16 mil pessoas e a arquibancada superior de mais 25 mil pessoas, tá? É só uma referência aí para vocês. Mas a gente vem conversando diretamente, né? O diálogo com o clube é constante, permanente. Converso semanalmente com todos lá e a gente vai definir isso. Eu acho que é importantíssimo, né? Que os sócios do clube tenham vantagens, com certeza.
Idealmente, a gente gostaria muito que na operação a gente pudesse ter aquele modelo da Europa, né, de sócio-torcedor com compra de season ticket, né, que você compra para o ano inteiro. Isso seria maravilhoso, né, você poder ter a arena iniciando um ano já com todas as pessoas já com seus ingressos adquiridos, né, esse seria um modelo de gestão extremamente profissional e bacana, mas a gente vai tentar buscar essa linha, né, mas vamos ver como será isso. Certo. Agora passando, né, dos setores populares, dessa questão dos sócios torcedores, para cadeiras cativas e camarotes. São 4.462 cadeiras cativas e 80 camarotes. Perfeito. Desse total, quantos já foram comercializados e qual que é o valor arrecadado do clube atualmente? Tá, nós estamos, se a gente vender todas as cadeiras e os camarotes, nós estamos falando ali de uma arrecadação na ordem de 200 milhões de reais. Eu já vendi 100 milhões de reais, então estou com 50% dessa venda realizada. Obviamente que tem um prazo, né, tem um descasamento pequeno ali do caixa, né, porque a programação que a gente fez, a gente dividiu os camarotes em 20 vezes e as cadeiras em 20, às vezes em 30, e tinha uma opção de financiamento. Mas, então, nós estamos com essa faixa. A gente deve, em breve, soltar um outro plano, nós devemos anunciar agora no final de maio, início de junho, que nós estamos finalizando agora para a gente poder dar publicidade a esse novo plano aí de cadeiras. Então, quem tiver que comprar nessa condição atual agora, corre para comprar, porque em breve a gente deve fechar esse plano e fazer um plano novo. Agora, Bruno, no começo, quando se falou de todas as receitas que o Atlético teria para construir o estádio, foi falado, por exemplo, que o BMG compraria uma cota de assentos, eu não sei se a MRV também compraria uma cota de assentos. Essa cota de assentos, hoje, no estádio, já está definida para esses parceiros, e se tiver algum outro parceiro, eu queria que você falasse também, e qual a receita que foi obtida pelo clube com essa cota de assentos para esses parceiros? Perfeito. Não, ainda não tem, nós temos uma opção somente com o BMG, a MRV não está nesse pacote. O que a MRV tem hoje exclusivamente, né, foi a doação do terreno que foi feita pelo Rubens, né, na pessoa física dele, e a gente tem o contrato de name rights. Esses são os papéis aí do Rubens e da MRV oficiais, assim, né, como é que está definido. A gente tem uma opção com o Banco BMG, que eles, se eu não vender todas as cadeiras, eles podem comprar até 60% das cadeiras, que dão na casa de 3.333 cadeiras, num valor, um valor determinado. Obviamente que eu não pretendo utilizar essa opção, eu pretendo comercializar todas, e se porventura houver a necessidade de usar esse direito que eu possuo com o BMG, eu usarei para concluir o orçamento, mas a ideia é que a gente não utilize. Muzi, a arena estando pronta, inaugurada e em perfeita operação, qual que é a perspectiva de arrecadação anual para o clube? Perfeito. A gente tem um plano de negócios, né, que a gente estabeleceu diversas premissas, né, desde número de como é que é o plano de negócio, né, número de jogos que o clube faz em casa, um ticket médio, um público médio, né, e normalmente quando você tem uma construção de uma arena nova, você tem um efeito inicial de público, né, bastante elevado, nos 3, 4, 5 primeiros anos, que quando tem esse efeito de surpresa, de conhecer, e depois ela barra, por incrível que pareça, ele abaixa um pouquinho, isso é o que aconteceu em todos os outros estádios, tá? A gente usou os outros estádios de benchmark, depois ele entra numa estabilidade e vai subindo de novo gradativamente. Já os eventos de show corporativos, né, e pequenos shows, eles já começam numa rampa, né, eles começam menores
e a gente vai subindo gradativamente. Acredito que a gente tem bastante potencial para que esses shows aconteçam, né, principalmente num efeito pós-pandemia aí, eu acho que a demanda vai ser grande, e a Arena pode chegar aí em 4, 5 anos de operação com pelo menos 100 milhões de reais aí de receita líquida, receita bruta, né, e com perspectiva de aumentar isso, e obviamente que são premissas, né, gente, assim, é um plano de negócio, né, planilhado, né, como é que são as premissas e os benchmarks que foram adotados, e a gente vai trabalhar para que a gente consiga superar essas premissas, mas é isso, assim, falar exatamente o número é difícil, mas essas são as premissas que foram colocadas e eu acredito muito nesse potencial realmente. A gente está chegando ao fim, Bruno, dessa entrevista, mas eu queria ouvir a sua opinião a respeito de um tema que eu sempre comento com os gestores de outros estádios de Belo Horizonte. Quando se falou na expectativa ainda embrionária do Atlético construir o estádio, muito se falava se Belo Horizonte comportaria um novo estádio, né? Uma vez que o Mineirão teria capacidade operacional para receber os dois principais clubes da capital. E o que a gente percebe é que o Mineirão ele não tem o faturamento estimado no projeto dele original, porque se imaginava que o Atlético também jogaria lá, então o Mineirão não tem a arrecadação esperada e não teve lucro operacional na maioria dos meses de sua operação com a Minas Arena, né? O estádio, na maioria das vezes, fica no vermelho, embora receba uma gama de eventos enorme. O Independência, por sua vez, a gente vê que todos os jogos de Atlético e América, praticamente, existe prejuízo operacional do Independência, né? Então, que cuidados vocês têm, no caso da Arena MRV, para que isso não se transforme num grande prejuízo? E o que te garante que o estádio do Atlético vai estar sempre positivo do ponto de vista operacional, ter essa arrecadação, esse lucro, já que vai ser um empreendimento que visa, obviamente, gerar recursos para o Atlético? Perfeito. Olha, eu acho que a Arena MRV, ela não é nem o Mineirão, nem o Independência, né? Ela tem ali as características positivas dos dois, né? Ela vai ter um clube jogando sempre em casa, com jogos aí sei lá, que vão variar entre 30 e 40 jogos dentro de casa, com um custo operacional bem mais baixo, né? É um estádio menor, é um estádio já concebido para que operacionalmente ele seja mais barato, e ele tem os eventos que o Independência não tem. E de forma com que a gente consiga realmente trazer esses eventos para dentro da arena. Então, assim, o plano de negócios, com todos esses benchmarks que eu te falei, com os custos operacionais, né, com os custos de quadro móvel, que a gente chama quando você joga fora da sua casa, então, assim, eu realmente acredito que ela tem tudo para poder operar positivamente. A Arena, ela foi concebida para isso, ela tem potencial para isso, ela está sendo gerida para isso, tem uma governança estabelecida, então, assim, acredito realmente que ela gerar resultados para o clube, ela gerar arrecadação, a parte de tecnologia vai ser importantíssimo para que a gente possa monetizar cada aspecto da arena, né? Não é uma reforma, né? É uma arena construída do zero. Então, assim, sou bem confiante que as premissas de plano de negócio estão bem colocadas, estão conservadoras e que vai gerar resultado para o clube, sim. Só para fechar, a última pergunta. O que você diria para essa comunidade do bairro Califórnia em relação às condicionantes previstas e aquelas comunidades também que vão ser impactadas pelas condicionantes? Porque, por exemplo, no caso do Independência, nem todas as condicionantes foram cumpridas, na verdade, algumas delas foram mudadas, né? Houve problemas depois e nem todas foram cumpridas à risca. O que você diria para essas comunidades que vão ser impactadas positivamente pelo empreendimento? A gente, primeiro que a gente tem uma comunicação constante aqui, né, com a comunidade do entorno aqui, né, a gente tem um plano de comunicação social no qual a gente vem informando a comunidade todas as atividades da Arena.
A gente tem um impacto bastante aqui, né, na fase de construção, né, a construção incomoda, mas, assim, eu nunca vi nenhum empreendimento, talvez no Brasil, que tenha tantos impactos positivos em relação a uma construção, né. A gente está fazendo aqui no entorno, né, o alargamento das vias, né, melhorando os acessos. Nós estamos fazendo aqui um parque linear, né, de 55 mil metros quadrados que estava abandonado. Nós estamos pegando uma unidade básica de saúde do outro lado do bairro Califórnia, né, jogando o chão e fazendo novo. Nós estamos fazendo 3 centros de interesse social aqui dentro da arena, né? Nós estamos fazendo um centro de línguas integrados, um anexo da unidade básica de saúde, uma academia da cidade, a própria esplanada da arena, né? Será um espaço de lazer. Então, eu acho que vai mudar tremendamente a região, né? Aqui, o terreno da arena era um terreno que estava ali extremamente abandonado, com risco de deterioração severa da vegetação que estava aqui, por mais que a gente tenha suprimido, né, a vegetação onde a arena está sendo construída, mas a gente tem uma preservação interna, né, então isso mostra, né, a conciliação do desenvolvimento econômico com o meio ambiente. Então, acho que a região, né, você tem o anel rodoviário com a Juscelino Kubitschek, há quantos anos sem uma ligação devida dessas duas grandes vias de Belo Horizonte, né? Agora nós vamos integrar essas duas vias. Então, assim, eu acho que é um impacto extremamente positivo. Nunca vi, com esses anos todos de engenharia trabalhando, nunca vi um volume de contrapartidas tão grandes e tão beneficiais para uma região igual está acontecendo aqui nessa obra da Arena MRV. Ok. O Bruno, eu queria agradecer muito a sua participação nessa entrevista, por ter esclarecido tantos pontos interessantes, revelado alguns dados curiosos, e te agradecer muito por essa atenção nesse momento, e parabéns aí pelas obras, por um ano de obras, né, pelo andamento bem profissional desse trabalho. Eu que agradeço, espero ter respondido ali todas as perguntas, são diversos assuntos, né, às vezes foge algum número aqui, me fugiu o número do setor sul, né, mas são muitos assuntos e tomara que vocês tenham ficado satisfeitos aí com as respostas. E estou sempre à disposição aí no que vocês precisarem. Ficamos sim. João, muito obrigado mais uma vez por me acompanhar nessa entrevista. Valeu demais. Um abraço, Bruno Furtado e Bruno Musi. Muito obrigado pela participação, Musi, e um abraço a todo mundo que nos acompanhou. Beleza, João. Obrigado aí, viu, mais uma vez. Um abraço a todos que nos acompanharam tanto no Super Esportes como no YouTube, em nossas redes sociais, e nesse 10º episódio do nosso podcast Super Esportes Entrevista. Até a próxima. Um abraço.